Para começar, eu trouxe essa passagem do Angulimala Sutra. Não é uma passagem que o Dolpopa cita no Dharma da Montanha, né, mas é uma passagem desse sutra, que é um sutra da classe Tathagata Garbha. É um daqueles sutras que surgem na Índia a partir do século III, que surge no norte da Índia e faz parte então dessa classe de sutras que vão defender a existência da natureza Buda indestrutível, que vão dizer que a realidade última não é o vazio, ou o vazio de eu, mas que é o que o Dolpopa depois vai chamar de vazio de outro, né? Que a realidade última é essa plenitude, que há uma base da realidade. Né? Não é só a interdependência, compreender a interdependência, mas tem que compreender e alcançar aquilo que está ainda até mesmo além da interdependência, de tudo que é chamado de originação dependente ou surgimento dependente. Tanto que é uma escola que vai usar o termo Atman, né, que em geral é um termo proscrito, é um termo banido do budismo, da filosofia budista. E essa escola vai defender, não tem um Atman, sim, não é um Atman que é igual a um eu, não é um Atman que é igual à mente, não é um Atman que é igual à alma que renasce, né? Pensando aqui como os indianos se referem àquilo que renasce, o Jiva. O budismo não vai usar essa palavra Jiva, vai usar a palavra Chitta, que é mente, para se referir ao que renasce, né? O contínuo mental, o fluxo mental. Mas o fato é que, de fato, nada disso é o Atman. O Atman não é fenomênico, não é uma essência individual presente nas coisas. O Atman é a natureza Buda. E essa natureza Buda, ela está presente em tudo. Ela está presente numa pedra, por exemplo. A pedra ela não pode despertar essa natureza. O ser humano ele pode despertar essa natureza porque ele pode se tornar um completamente desperto. Então, do ponto de vista desses sutras, o que que é um Buda? É alguém que realmente despertou para a realidade. É alguém que se tornou completamente desperto acerca do que é a realidade última. E nesse sentido, ele liberou essa natureza última que estava dentro de si, porque ela está dentro de tudo. Ele foi capaz de ver, ele foi capaz de alcançar essa percepção, essa gnosis, ou essa dhinana, que já estava lá inata, mas que estava encoberta. Ela estava inata porque dhinana, ou gnosis, é a própria natureza do cosmos. Toda a manifestação é permeada por essa luz. Toda a manifestação é pura cognição de si mesma. O problema é que não avisaram a gente disso. Ou melhor, a gente surgiu nessa existência de uma forma que a gente não consegue perceber isso. Perceber as diferentes camadas da realidade e perceber o que é a realidade última. A gente apenas percebe o nosso eu, a gente apenas percebe a separatividade. O nosso eu e o nosso suposto eu e o suposto eu das outras pessoas, o suposto eu dos fenômenos, né? Como se as coisas existissem dessa forma bem separada e concreta. É só isso que a gente percebe e por isso que a gente sofre, porque nós estamos desconectados da verdadeira natureza. Então, os sutras Tathagata Garbha, que vão falar então dessa verdadeira natureza, que a gente traduz aqui, essa palavra Tathagata Garbha já é muito termo em sânscrito, né? E esse já é um termo um pouco grande. Então, convencionou-se traduzi-lo por natureza Buda. Isso aqui, então, é aquilo que nos leva para a iluminação. É a base, é o que possibilita a iluminação. E é aquilo que, de certa forma, está pedindo para ser despertado. Se a gente partir dessa lógica, que é uma lógica que outras escolas indianas vão adotar também, né? E por isso que muitos budistas não gostam desse ensinamento. Muitos budistas vão dizer que esse ensinamento é um ensinamento que foi dado para quem não estava preparado para aceitar o vazio completo. Ah, então fala aí para esses seres que estão com medo do vazio que tem uma natureza Buda. Fala para eles que tem um Atma, já que eles estão com medo do vazio. É claro que o Sutra Tathagata Garbha, a escola Jonan, a escola Yogacara, eles vão dizer que esses ensinamentos aqui, eles fazem parte do terceiro giro da roda do Dharma.
Terceiro giro, então, tratando-se aqui de um ensinamento que ele é definitivo. Não é algo para, digamos assim, que não está pronto para a visão madhyamika. Não, ele expande a visão madhyamika. Ele mostra que para além desse eu e dos fenômenos que são vazios, para além do fenomênico, há um númeno que não é vazio. Há uma realidade última que não é vazio. Ela é cheia, e ela é a única coisa cheia, por isso que ela é vazia de outra, né? Porque ela é plena de si mesma. E aí, nesse ponto, a gente começa a conseguir dialogar, inclusive, com outras tradições. Porque não tem como dialogar com o gnosticismo se a realidade parar no vazio. O gnosticismo que fala de mônada, que fala do Deus desconhecido, de Eo, etc., não tem como dialogar com uma série de outras tradições, na verdade, né? Com a filosofia Sufi, não teria como dialogar com a Vedanta, com uma série de outras filosofias. O budismo ele ficaria totalmente separado, à parte de todas essas outras filosofias que vêm afirmando que há uma unidade fundamental que permeia todas as coisas e que é pura plenitude e que é aquilo que de fato existe e que tudo, na verdade, emana dessa unidade fundamental. Então, aqui nesse sutra, eu peguei essa passagem aqui, que é um diálogo com o Manjushri, né? Nos sutras é comum a gente ver as deidades dialogando com o Buda, que pode representar algo simbólico aí, ou pode até ser um personagem que está usando esse nome de uma deidade, realmente, né? Como um nome iniciático, digamos assim. Um nome que ele recebeu devido a algum voto, alguma transmissão tântrica, etc. Mas então, aqui o Buda diz a Manjushri, que por um acaso Manjushri é o aspecto sabedoria da natureza Buda. Manjushri, as pessoas batem o leite porque entendem que há manteiga nele. Por que as pessoas não batem a água? Porque essa substância não está presente ali. Você sabe que você não vai poder transformar a água em manteiga. Da mesma forma, Manjushri, as pessoas cultivam a perfeição da harmonia, cultivam Shila, que também pode ser traduzida como ética, e se envolvem na vida espiritual, Brahmacharya, né? Brahmacharya aqui no sentido amplo, como alguém que se dedica à via espiritual, à senda espiritual, ao estilo de vida de um Brahmani, e aqui não pensando na casta Brahmani, mas pensando no que é um Brahmani de verdade, aquele que de fato busca viver uma vida em harmonia com a sua natureza espiritual, que busca viver uma vida em harmonia com Brahman, com a unidade. Então, aqueles que se envolvem com Shila e com Brahmacharya, com a harmonia e com uma vida, um estilo de vida, um modo de vida voltado para o Dharma, para a espiritualidade, eles fazem isso por causa do Tathagata Garbha, por causa da natureza Buda. Essa natureza Buda, mesmo que ainda seja uma intuição sutil e muito turva que a gente tenha dela, é ela que impulsiona as pessoas numa busca espiritual. É essa intuição de que há algo mais do que essa realidade e do que essa vida. Além disso, Manjushri, as pessoas que querem ouro e são dotadas de discernimento, elas cavam em penhascos. Por que elas não cavam em árvores? Porque você sabe que em árvore não vai dar ouro. Elas cavam em rochas, onde o minério do ouro estará presente. Mas elas não cavam em árvores onde não há ouro. Então aqui ele continua. Da mesma forma, Manjushri, as pessoas que discernem a presença da natureza Buda pensam consigo mesmas: eu me tornarei um Buda, porque essa natureza está presente em mim, está presente em todos os seres, em todas as coisas. Logo é possível despertar para ela. E assim eles cultivam a harmonia, eles cultivam Shila e se envolvem na vida espiritual.
Além disso, Manjushri, se não houvesse natureza Buda, uma vida espiritual seria inútil. Qual o ponto? Se não há uma realidade última, qual é o ponto de buscar uma vida espiritual? Qual é o ponto de buscar cultivar esse estilo de vida? Assim, com a manteiga, nunca será produzida a partir da água, mesmo que alguém a bata por 1 bilhão de anos. Da mesma forma, não haveria benefício para aqueles apegados a um eu que se envolvam na vida espiritual e cultivam a harmonia se não houvesse o Atman. Então, se não houvesse essa base, essa luz que está presente em tudo, qual seria o ponto? Qual seria o benefício de se envolver nessa busca espiritual? Ainda mais nós, pessoas normais que estamos apegadas ao nosso senso de eu. Todo o sacrifício que é necessário de fazer, de tentar entender que nós não somos o nosso eu, de fazer todo esse caminho ascético, toda essa senda de purificação que é prometido que leva para a cessação do sofrimento. Só que, de acordo com os Tathagata Garbha Sutras, a cessação do sofrimento, que é a terceira nobre verdade, né? A primeira, há sofrimento, a segunda, o sofrimento tem uma causa, que é a ignorância. A terceira nobre verdade é a natureza Buda. É ela que traz a cessação do sofrimento. Mas, para despertar essa natureza, para tirar tudo que bloqueia essa natureza, tudo que a encobre, é necessário o caminho, é necessária a senda gradual, graduada, que é a quarta nobre verdade, né? Marga, a senda, o caminho. E tô aqui só para pontuar, né? O que que esses sutras enfatizam bastante e por que eles enfatizam bastante essa questão da natureza Buda? Para dizer que sim, há uma base que ela é indestrutível, que ela está presente no coração dos seres, que ela não é uma pessoa, ela não é um eu, ela não é um ser individual. A gente pode pensar, é um ser universal, ok? É a essência de todas as coisas. E é aquilo, então, que impulsiona os seres para buscar esse caminho, seja nessa roupagem do Dharma budista, ou seja em outras roupagens, porque aqui a gente tem que entender a palavra Dharma não só em termos de Dharma budista, mas pensar no Dharma eterno, que se manifesta em diferentes roupagens. Então, agora entrando no Dharma da montanha, do Dopapa Sherab Gyaltsen, que ele vai também fazer outras citações desse sutra aqui, do Angulimala Sutra. Mas aqui ele começa citando um outro sutra, que é o Mahaparinirvana, né, o Sutra do Grande Nirvana Último, que também é um sutra que enfatiza bastante essa questão do Tathagata Garbha, da natureza Buda. E aqui alguns pontos que ele destaca, que são ditos nesse sutra. O Nirvana é uma convenção verbal. O Nirvana em si é uma palavra. O que o Nirvana é de fato está além de palavras. E essa palavra Nirvana, já enfatizei isso em outros estudos nossos, né? Esse Nir é de uma negação. Então, o Nirvana é quando os obscurecimentos, eles são eliminados, eles são removidos. É como se houvesse um incêndio numa floresta e aí você elimina aquele fogo, né? Você elimina o fogo, elimina a ventania que está espalhando aquela queimada, aquele incêndio. E aí a paz é restituída, né? Então o nirvana é essa cessação, a cessação dos obscurecimentos, a cessação de avarana, em sânscrito, né? Dos véus. A gente pode pensar aqui, quando falar a palavra avarana, pense em véus, os véus que encobrem a realidade última. Então o nirvana é esse desvelar da realidade última. É uma pegada, né? A palavra em si, ela é uma pegada. É aquilo que te aponta o caminho. O caminho em si, ele é inefável. É a morada da realidade última.
É aquilo que nos lembra, que nos leva para essa realidade última. O Nirvana é perfeitamente puro e verdadeiro, né? Não há nenhuma mácula ali. Um Buda que alcançou esse estado, ele não tem mais máculas na sua visão, porque está além de qualquer dualidade, inclusive. Se a gente for pensar realmente bem filosoficamente, o Nirvana ele está além dos conceitos de felicidade, sofrimento, bem e mal, porque ele está além da dualidade. Mas do ponto de vista nosso, que precisamos dos conceitos para nos guiar até certo ponto, a gente tem que entender, né, qual que é o modo de vida que leva para esse fim da dualidade. É a purificação de tudo aquilo que é atrelado a um senso de eu, né? Então, tudo aquilo que é impuro do ponto de vista budista é tudo aquilo que reforça o nosso senso de separatividade, que reforça o sofrimento nosso e dos outros seres. Então, toda essa existência condicionada é realmente se purificar de tudo isso, se esvaziar de tudo isso. E aí o Nirvana está além de tudo isso. E é a verdade última. É a ausência de medo. Obviamente não haverá medo no Nirvana, não há um eu para temer nada. É o grande instrutor, pensando que o Nirvana em nós é a natureza Buda, é o nosso instrutor interno, digamos assim. É essa natureza que já está lá, né? E que num determinado nível de manifestação ela tem os seus atributos que nos aproximam. Toda a conduta virtuosa que nos aproxima a uma vida em harmonia com essa natureza, que nos levam para o despertar dessa natureza. É a pura gnosis, ou a pura dhinana, que alcança a realidade última, né? O conhecimento, a dhinana de si mesma, conhecimento de si próprio. É a paciência suprema, porque é a estabilidade suprema. É o samadhi, livre de obstrução. Não há mais nenhum tipo de obstrução. Como eu falei, todos os véus foram removidos. É o grande Dharma Dhatu, né? O elemento básico indestrutível, o espaço básico indestrutível. É o gosto doce da bem-aventurança de Amrita. Amrita é uma, simbolicamente, seria como uma espécie de um néctar, uma bebida indiana que tem um gosto doce, como algo que é bebido de um cálice e que ele leva à bem-aventurança. É difícil de ver e é o fruto supremo. Então ele é como esse néctar supremo que leva para um estado que, do nosso ponto de vista, é puro êxtase, é pura bem-aventurança. É difícil de ver, só um Buda pode vê-lo. E é o fruto supremo, é o resultado último do caminho, né? Da quarta nobre verdade do caminho que leva para isso, para o Nirvana. E aqui então eles citam outro sutra, né, que é o Sutra da Luz Dourada, que diz, é um sutra até razoavelmente famoso no budismo Mahayana. O Dharmakaya manifesta as várias ações do Tathagata. Todas as ações que são identificadas como as marcas de um Buda, como as virtudes de um Buda, são virtudes que são de um ser que alcançou essa percepção, essa dhinana, que alcançou esse estado. O Nirvana é a ambrosia, como disse a Irinice. Estava me faltando essa palavra. Obrigado, Irinice. Amrita é a ambrosia indiana, que não é feita de ovo, porque eu sei que tem a ambrosia brasileira, que é aquele doce feito de ovo, né? Essa ambrosia não é feita de ovo. Essa ambrosia não tem nenhum sofrimento animal. Essa ambrosia, ela é pura. Ela é simbólica, obviamente, né? Não é uma bebida real que as pessoas tomam, mas é essa luz da natureza Buda. Então,
o Dharmakaya ele manifesta as várias ações do Tathagata, né? O Tathagata é aquele que se revestiu da luz do Dharmakaya, que alcançou a luz do Dharmakaya, que percebeu que ele é o Dharmakaya, e todas as suas ações, então, serão como um Dharmakaya manifesto num certo sentido, né? É claro que o Dharmakaya realmente ele é imanifesto, ele está além de conceituação. Filhos da nobre linhagem, o Dharmakaya é a causa incorruptível, a causa incorruptível de toda a existência. É o autogerado, a esfera de experiência da autopercepção da realidade última, a dhinana última. Ele é a dhinana última porque, novamente, é a percepção de si mesmo, né? Quando o Dharmakaya percebe a si próprio. É isso quando acontece, quando alguém se torna um Buda, de certa forma. Quando alguém alcança esse completo despertar, quando alguém alcança a gnosis, que está lá inata. E aí, se percebendo aquela luz inata, aquela luz que, na verdade, ela não é minha. Ela é a luz da unidade. É a luz da realidade última. Por isso que é uma auto-percepção, né? O que que é o verdadeiro autoconhecimento num nível profundo? Claro que o autoconhecimento usual também é importante. A gente tem que se conhecer, né? Saber os nossos defeitos. Por isso que terapia ajuda muito, vários outros processos ajudam muito, né? Reflexão, contemplação, meditação. Mas o autoconhecimento, no seu sentido último, é o Dharmakaya conhecendo a si próprio. É o Atman conhecendo a si próprio. É o Tathagata Garba deixando de ser metaforicamente uma semente, né, e florescendo agora como um Buda pleno, como alguém que reconheceu a sua verdadeira natureza. O local de bem-aventurança imutável. E o local aqui também no sentido figurado, claro, né? O Dharmakaya não é um local, isso é sempre importante a gente frisar. O Dharmakaya não é um local, não é o Nirvana não é um local, né? Nirvana e Dharmakaya aqui como sinônimos. Eles não são locais porque não são algo geograficamente localizados, geoespacialmente localizados. Eles permeiam, o Nirvana ou o Dharmakaya permeia todas as coisas. O reino já está aqui e ele é todo permeante, ele é onipresente. Como diria Tomé no seu apócrifo. É o fruto livre de perturbação. Então, quando se alcança o fruto e não há mais as cascas que o encobriam. O que que são as cascas? As cascas são esses envoltórios, que no nosso caso, que nem bodhisattvas elevados somos, são os envoltórios das perturbações ainda por cima, né? Porque um bodhisattva, embora ele não seja um Buda ainda, pelo menos parte dessa casca ele já quebrou, né? Essa casca das perturbações ele já quebrou. Então ele já vive em harmonia com essa luz, embora ele ainda não tenha despertado completamente. Ele já vive em harmonia, né? Ele já é alguém que está vivo, de fato. Numa linguagem gnóstica, ele é um Cristo já, embora ainda não tenha alcançado o estado último da perfeição. A base, a laia, livre de fenômenos, que contém todos os fenômenos. Então, isso é o Dharmakaya. É a laia, que pode ser traduzido como base ou como morada também. O Dharmakaya é o grande veículo, é o Mahayana. Eu achei bem interessante isso aqui, porque aqui ele está dando um outro sentido para a palavra Mahayana. Mahayana a gente sabe, é o grande veículo dos Bodhisattvas, é o veículo que enfatiza a compaixão. Ele é chamado de Mahayana porque é o veículo em que a compaixão abarca todos os seres. Então, enquanto houver seres sofrendo no samsara, os Budas e os Bodhisattvas vão continuar a atuar em prol desses seres. Esse é o sentido usual de Mahayana e é um sentido correto. Mas aqui ele está dando um outro sentido ainda mais profundo. Ele está dizendo.
que a gente pode entender que, é claro, o Mahayana é o que leva para o completo despertar, é o que leva para o Dharmakaya, né? Já que é um caminho que tem os seus solos, né, os seus estágios da senda, os bhumis, como se fala em sânscrito, que se traduz como solos ou iniciações, né? É uma senda iniciática para aqueles que decidem se aprofundar no caminho. Então ele vai levar para o Dharmakaya, mas ele também é o próprio Dharmakaya. E aí isso me remete a algo que está no Taratantra de Maitreya, que fala o que que é a joia Dharma. A joia Dharma, que pode ser entendida como o caminho, como o ensinamento, mas também pode ser entendido como a sustentação cósmica, como esse Dharmakaya, como o Dharmadato, como a vida que sustenta a existência, a manifestação, né? Então aqui ele está usando Mahayana num sentido mais profundo, nesse sentido de que o Mahayana é essa base universal que de fato contém toda a existência, contém todos os seres, que de fato nenhum ser escapa, porque todos os seres têm a natureza Buda, ou a natureza Buda está em todos os seres. O Dharmakaya é a essência do Tathagata. O Dharmakaya, então, é de fato aquilo que um Tathagata é. O Dharmakaya é aquilo que toda a realidade é em sentido último, essa unidade. O Dharmakaya, sendo a essência do Tathagata, ele é a natureza Buda. Ele é o Tathagata Garbha. É o que possibilita a iluminação. Ele é visto aqui como a semente da iluminação. Mas não é que a gente tem que entender isso de uma forma literal, porque não é que ele é uma semente exatamente que vai florescer. É que a gente tem que, na verdade, tirar tudo que o encobre, porque ele já está lá no seu estado pleno. De certa forma, nós somos, nós é que temos que nos regar e tentar nos transformarmos para então, e esse processo é um processo de esvaziamento, para então permitir que essa luz resplandeça. Nesse sentido, sim, ele é o germe da iluminação, porque é o que possibilita a iluminação, né? É a base de tudo. Mas não é uma mera disposição ou uma intenção. A existência do Dharmakaya não composto, quer dizer, o Dharmakaya ele é não composto porque ele não é composto de partes, ele é sem partes. Porque ele está fora de todo esse mecanismo da interdependência. Ele é a base de tudo. É a única existência inerente real. Todas as outras coisas são vazias de existência inerente, porque todas as outras coisas surgem nesse processo complexo, né, de manifestação do cosmos, que os textos budistas não falam tanto sobre esse processo. Mas a literatura Kalachakra dá boas dicas, e a gente vai em breve ver um pouco do que ela fala sobre isso. Mas que é um processo que, nesse ponto que a literatura Kalachakra apresenta, é muito próximo do que a literatura da escola Sankhya, que é outra escola indiana, né, uma das escolas clássicas da filosofia indiana, apresenta também. É um processo em que, de algum, chega um determinado ponto que um véu surge sobre essa realidade última. Esse véu ele surge dessa própria realidade, mas não é exatamente um processo de criação, né? Por isso que aqui eu evito usar palavras como Deus, etc., porque não é um ser mentalmente com uma intenção de criar, mas é um processo de emanação da realidade, de emanação e de transformação da realidade, em que ao mesmo tempo essa realidade ela vai se transformando, né, vai se desdobrando em planos diferentes até chegar em planos mais densos, que têm formas, etc. E nesses planos, então, a ignorância vai ficando mais forte, porque nessa densificação se perde de vista a realidade última, se perde de vista de onde ela veio. Mas nesse processo, a semente, ou essa realidade última, ela continua lá. Ela continua presente. Ela só não está sendo percebida. Porque tudo é
essa realidade, em última instância, e nada escapa a ela. Então, esse Dharmakaya, que ele é não composto porque ele é absoluto, sem partes, é absolutividade, depende apenas de sua própria natureza imutável, porque é a verdadeira natureza que dá origem a toda a vida, ou da qual toda a vida emana. Por isso ele é permanente. Isso é o puro Atman, né? Isso é o puro ser presente nos seres. É a base da vida, sem o qual não haveria seres sencientes. Portanto, o Tathagata, o Buda, alcançou esse estado, né? Ele alcançou o Dharmakaya e sempre habita na permanência, na bem-aventurança e na completa pureza. Um Buda não tem como cair, não tem como ele se tornar impermanente, não tem como ele se transformar numa outra coisa. O Dharmadhatu, o espaço básico dos fenômenos, é o Dharmakaya. Então, todos os fenômenos estão contidos nisso, e todos os fenômenos, em última instância, eles são isso. Essa é a verdadeira natureza inerente. O problema é que a gente acha que o nosso eu é a nossa natureza inerente, né? A gente confunde. A gente fica olhando as partes e confunde essas partes com o todo e não entende que esse próprio todo, essa própria teia, ela ainda vem de algo que lhe dá base e lhe dá sustentação. E que essa teia é a manifestação de algo ainda maior do que ela, que é, ao mesmo tempo é imanente e é transcendente. O comentário de Asanga ao Taratantra de Maitreya, então, vai dizer: nessa essência encontram-se as qualidades imaculadas de um Buda. Todas as qualidades derivam daí, todos os atributos, né? Nós vimos na reunião anterior e em outras anteriores, tá tudo no YouTube, né? Tem até um vídeo sobre os Jnana Budas, né? Os Jnana Budas já são um ponto da manifestação em que nós temos atributos ali atuando, né? E atributos, então, que vão atuar na construção da vida, na construção dos seres. Que em nós, esses atributos, eles viram esses agregados que dão esse senso de eu. Devido ao poder de avidya, vira uma espécie de uma distorção desse poder dos Jnana Budas, né? A gente vê de forma distorcida. Então, eles acabam dando sustentação a algo que não é exatamente uma gnosis do Atman, mas é um senso de eu, de uma consciência dual sujeito-objeto, que não percebe a realidade. Mas que é necessário, porque também sem esse senso de eu, a gente não conseguiria desenvolver o discernimento necessário para voltar para esse estado, para voltar para essa realidade, né? Isso sempre pode parecer paradoxal nessas literaturas. Você tem que cair na dualidade para perceber a unidade de novo. Só que percebê-la agora de uma forma consciente, como um Buda a percebe, né? Chegando a esse ponto que é um completo despertar da realidade que percebe a si própria. Então, nessa essência, encontram-se as qualidades imaculadas de um Buda. Elas definitivamente existem nos seres sencientes, que estão afligidos pelo poder das perturbações, né? Devido ao poder das perturbações, essas qualidades elas estão escondidas ali. E por isso não são capazes de manifestá-las, porque os kleshas dominam a nossa mente. Tem um trecho de um desses sutras, Tathagata Garbha, que fala que é como se fosse uma colmeia e tem um mel lá dentro, né? A natureza Buda seria como o mel. Só que para tirar esse mel, primeiro que você tem que entrar na colmeia. Só que para entrar na colmeia, você tem que enfrentar as abelhas, o enxame de abelhas. E o enxame de abelhas são as perturbações que turvam a nossa visão. E tudo deriva de avidya, da ignorância, do senso de eu.
elas turvam a nossa visão e a gente então não consegue perceber essa luz. Ela não consegue permitir que essa luz desperte ou viver em harmonia com essa luz. E por isso a gente vive em sofrimento. Guiados pelas perturbações, nós geramos ações, karma kleshas, ou kleshas e karma, que fazem com que a gente fique repetindo esse ciclo. Porém, o Dharma Dhato, ele é indivisível e ele é onipresente. Aí cabe buscar uma contínua lembrança. Buscar essa contínua lembrança de que nós já estamos no Dharma Dhato, de certa forma. De que nós somos o Dharma Dhato, de que o Dharma Dhato está em tudo, de que o Dharma Dhato é indivisível e onipresente. De que a realidade é muito mais do que esse eu pequeno e esse mundo pequeno que a gente vive, né? Esse mundo do eu, das relações do eu, etc. E que a gente ainda por cima vive na nossa mente. Também é um ponto interessante. A escola Yogacara vai trabalhar muito com isso. A gente acha que está se relacionando com as pessoas, mas ainda por cima está se relacionando com o que a nossa mente projeta sobre elas. E não está se relacionando com as pessoas de fato, com o mundo de fato. Mas muito, né? Sempre é um blá 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 mental aqui que acontece. Então tem que ir além disso. Tem que ir além de muitas coisas, dá para perceber. São muitas camadas, muitos véus que têm que ser levantados nesse processo. Mas principalmente buscar praticar as paramitas como antídotos para as perturbações, porque é o único jeito de se aproximar dessa natureza Buda. É o único jeito de viver uma vida com uma verdadeira Shila, uma verdadeira harmonia com a natureza Buda ou com a Laya. Né? Se o Heráclito falava ethos anthropos daimon, talvez um indiano, um budista, um budista Yogacara original, ou né, um budista ligado aos Tathagata Garbha Sutras, um Jonan, talvez ele diria ethos anthropos alaya. Qual é a nossa verdadeira morada? A verdadeira morada do ser humano é alaya. Essa é a nossa verdadeira morada. E a gente tem a mente, né, o ser humano em sânscrito, ou homem aqui, como se dava antigamente o nome, né, mas aqui incluindo homem e mulher, mas indo do latim homo, de humano. O ser humano, em sânscrito, ele é manushya. Ele é aquele que tem mente, é aquele que tem manas. E essa mente que pensa, que reflete, ela é capaz de discernir o joio do trigo e de se voltar para a intuição, né? É esse fogo que nós temos, essa energia ígnea que nós temos e que pode nos reaproximar dessa natureza Buda e nos libertar do sofrimento. Mas para isso é necessário, então, cultivar a sabedoria. Tem que entender que o eu é vazio de existência inerente, que o eu não é a verdadeira existência. Tem que entender que os fenômenos são vazios de existência inerente, que isso, eles só existem de uma forma relacional, de uma forma interdependente. Tem que entender a interdependência. E se entende disso por meio da purificação, cultivando esse discernimento e sabedoria, mas cultivando as outras virtudes também. Cultivando as paramitas que vão diminuir o poder das perturbações e diminuir o poder do eu e da ignorância. O comentário do Asanga vai nesse sentido aqui, quando ele fala. O comentário do Asanga ao Tara Tantra, né? Aqui essa imagem, dando os devidos créditos, né? Foi a Ana Celi, que é aqui do grupo, que ela desenhou gentilmente essa imagem de Arya Asanga, né? Um dos grandes expoentes da escola Yogacara e que trouxe a público os tratados de Maitreya. Ele era um discípulo de Maitreya. Então, o comentário de Asanga ao Taratantra diz: por esse motivo, dentre todos os tipos de seres sencientes, não há um único sequer cujo estado fundamental não seja dhinana, não seja gnosis. Gnosis é o estado fundamental de toda a existência.
O Dopopa fala isso. E isso é uma ideia muito Sankhya também. É uma ideia muito presente em outras escolas indianas, que budistas tradicionais nem sempre gostam dessa ideia, mas que o cosmos, a manifestação é pura cognição, é pura gnosis. É um processo de autoconhecimento, de autopercepção. A nossa mente ela está aqui para isso, para ter um papel nesse processo, de certa forma, né? É o potencial que tem, ninguém é obrigado a virar Buda. Quem quiser também vai demorar, né? O caminho é longo. Que interessante a pergunta, Silvana. Dharmadhata é o mesmo que pleroma? É o mesmo que pleroma. Na linguagem dos gnósticos, o Dharmadhata é o pleroma, né? Essa unidade, esse plenum que permeia tudo. Então, essa é a natureza fundamental, né? Entendam aqui a palavra fundamental, que as coisas surgem nesse processo de manifestação que é um processo de autopercepção de Adi-Buda, da realidade última, conforme ela vai saindo do estado do imanifesto para o manifesto, nesses ciclos que a gente vê, né? Que outras escolas indianas vão falar. O Kala Chakra Tantra fala disso no budismo, né? Antes que alguém acuse isso de hinduísmo, o Kala Chakra Tantra fala disso. O Shivaísmo de Kashmir fala disso. As instâncias de Dzyan falam disso e usam essa mesma terminologia. Manvantaras e pralayas. Manifestação e recolhimento da manifestação. Em todo esse processo, então, o estado fundamental é a gnosis, é a sabedoria. Tudo é um grande corpo de gnosis, Dhinanakaya, ou a veste da gnosis. Entretanto, devido ao poder dos obscurecimentos, que fazem com que a mente se perca na natureza conceitual, Dhinana não se manifesta. Dhinana não se manifesta nos seres porque eles se perdem na dualidade. Todos os seres sencientes estão dotados de uma mente dual. E o caso do ser humano, ele tem uma mente mais avançada que um animal, por exemplo. Mas ele acaba se perdendo também na natureza conceitual. Natureza conceitual aqui pode não ter sido a melhor tradução. Isso é um termo Yogacara para Parikalpita, que é a natureza projetada, né? Essa natureza justamente das mentes que estão no samsara e que projetam uma realidade que não é a realidade última, que projetam uma realidade atrelada a essa visão de um eu separado. E isso até outras espécies têm, os animais têm isso também, de uma outra forma que se manifesta, né? Mas todos os seres sencientes, eles têm mente, eles têm um grau de consciência ali. Mas o fato é que esse poder dos avaranas. E é dito nessas literaturas que o ser humano é o único que é capaz, na verdade, de remover esses obscurecimentos. O único que eu digo aqui no nosso planeta. Sempre importante nesse nosso sistema de mundo em que nós estamos, né? Outros sistemas de mundos podem ter os seus análogos a humanos que também são capazes disso. E textos budistas falam disso também. Então, devido ao poder desses obscurecimentos, a gente não consegue, a gente se perdeu nessa, nessas projeções de uma mente dual, nas projeções da ignorância. E aí, Dhinana fica tolhida, ela não se manifesta. Para se manifestar, tem que remover os obscurecimentos por meio de uma senda da purificação. E aí, Bodhicitta também tem um papel fundamental, porque Bodhicitta é o que vai guiar nessa busca por um esvaziamento de eu, para se voltar para o outro e até entender o que que é esse outro de fato, né? Trocar o eu pelo outro, mas no sentido mais profundo, trocar o eu pelo Dharmadhatu, entendendo que todos somos Dharmadhatu. Tem uma sadhana do Panchen Lama, da escola Gelugpa, do Buda da medicina, que ele fala bem no início da sadhana. Vós sois Dharmadhatu, mas estão ignorantes disso. Então, trocar esse senso de eu, essa consciência dual, esse senso de separatividade, pela consciência da unidade.
pela percepção da unidade. Esse é o grande êxtase, e essa é a grande compaixão. E depois a gente vai ver isso mais em detalhe, mas é que o Dopopa vai chamar de a bodhicitta última, bodhicitta absoluta. E pensar que essa força da compaixão, ela é uma força cósmica, de certa forma. É uma força, de certa forma, não. Ela é uma força agregadora, de fato. Não é só um sentimento humano. Claro que ela vai se manifestar em diferentes graus e níveis, em diferentes planos da realidade. O comentário do Asanga, então, ao Taratantra, aqui continua. Quando os seres sencientes se libertam das ilusões conceituais, a gnosis desobstruída, a dhinana desobstruída, surge como seu estado fundamental. Então, apenas reforçando, né, que não é algo que foi obtido, era algo que já estava lá inato, porque essa é a natureza inata da realidade, mas que teve que remover os véus, teve que remover os obscurecimentos. Por que que tem obscurecimentos? Não era mais fácil a realidade ficar desse jeito que ela já estava? Aí não tem meio um porquê, né? É como a manifestação acontece. O Avatamsaka Sutra, ele vai dizer: imagine um grande tecido de seda. Nele, todos os sistemas de mundos foram pintados. Esse tecido cobre até mesmo um ínfimo átomo. A natureza última foi coberta por esse tecido. Assim como os seres sencientes estão cobertos pelo poder das perturbações, sendo incapazes de ver Dharmata, de ver essa natureza última. Isso me fez pensar em muitas coisas, que eu nem sei se era isso que o Sutra estava querendo dizer, e eu não duvido porque esse é um Sutra cosmogônico, né? Ele trata de questões cosmogônicas. Mas me fez pensar até em ideias que a gente tem na escola Sankhya, e a gente vai ter que ter uma reunião, eu percebi isso, sobre a escola Sankhya, e sobre o que que ela diz. A gente vai ter que ter uma reunião sobre isso. O que que é esse véu? Né? Um grande tecido, e nele os sistemas de mundos foram pintados. Então, antes de manifestar os sistemas de mundos, tem que colocar um véu ali, que é nele, é uma tela para pintar a realidade. Na linguagem da escola Sankhya e das instâncias de Dzyan, isso é mula para Kriti. Pelo menos foi o que me remeteu aqui. Né? Só que pensar que esses véus eles vão se tornando cada vez mais densos, né? Há vários véus sobrepostos aqui. E as perturbações elas já são outro tipo de véu, né? Um véu ainda mais denso que vai cobrir os seres sencientes, que também não vão conseguir perceber essa natureza última por causa das perturbações, por causa do senso de eu. Então, uma certa pessoa apareceu, uma pessoa sábia, capaz, brilhante, lúcida, tendo a perspicácia para entrar naquele átomo, tudo aquilo que estava encoberto, com olhos que tinham se tornado olhos divinos. Está falando de um Buda aqui, completamente puros e limpos. Aquela pessoa olhou com aqueles olhos divinos e pensou: este grande tecido de seda existe dentro deste minúsculo átomo, onde não tem utilidade nenhuma para nenhum ser senciente, porque ele está apenas encobrindo a realidade. Ai de mim, com o poder do grande esforço, abrirei este minúsculo átomo. Usarei este grande tecido de seda para sustentar todos os seres sencientes. Então, já que isso está encobrindo a tudo, eu vou infundir esse grande tecido com luz, com a natureza Buda. Porque as coisas estão sendo pintadas ali, mas elas precisam de vida. Elas precisam de um sopro. Então, aqui também não está falando de um Buda físico, me parece. Nós estamos falando de
Você desenha, você tem uma tela em que a realidade precisa se manifestar. Mas a realidade por si só, para se manifestar, a manifestação para ocorrer, a multiplicidade para ocorrer, ela ainda precisa da natureza Buda. Ela precisa da luz daquela natureza última para que ela de fato venha à vida. É como um sopro de luz que foi jogado ali. Ele vai usar o tecido ao favor dele. Vou usar esse tecido, então, para sustentar os seres, para que esse tecido sirva de base e sirva de vida para esses seres sencientes, despertando um grande poder de esforço. Então, infunde com esse grande poder. Exatamente, Jaime. Purusha vivificando o tecido. Purusha, que o espírito universal que vivifica Prakriti, a matéria universal, a substância cósmica. Então, despertando grande poder de esforço, abrindo aquele minúsculo átomo com um minúsculo Vajra. Então, em cada átomo, ele colocou um Vajra, ele colocou um diamante em cada átomo, de acordo com aqueles desejos. Aquela pessoa, então, usou aquele grande tecido de seda. Aquela pessoa aqui, metaforicamente, aquele ser, né? Aquele Buda, entre aspas, usou aquele grande tecido de seda para sustentar todos os seres sencientes, porque agora ele aproveitou e foi colocando vajras, diamantes, dentro de cada partícula. Como foi feito com aquele minúsculo átomo? O mesmo foi feito com todos os átomos, sem exclusão. Isso resume a natureza Buda, diz o Dopopa. Essa luz que está presente em cada átomo, em cada criatura, em cada partícula. É essa luz que dá vida a tudo, e que dá o poder da vida para tudo, e o poder da manifestação, né, que permite que essa manifestação não seja algo inerte. Então, como o Jaime comentou, né, dá para fazer uma ponte aqui com a Sankhya, que o Kala Chakra Tantra faz essa ponte. Purusha, então, iluminando esse tecido, né? Sim, esse tecido, agora que ele está iluminado por luz, ele se tornou uma veste de existência, de natureza inerente, né? Uma veste de Svabhava. Dá para fazer analogias com as instâncias de Dzyan, com a primeira instância de Dzyan, o elemento uno indestrutível, né? O Mahatma Kutumi, ele fala numa carta do elemento uno indestrutível e dá o nome de Dato, Dharma Dato. O Sirimala Sutra, então, ele vai dizer: o Dharmakaya do Tathagata é ensinado como sendo a fonte dos atributos inconcebíveis do estado de Buda. Então, esse Dharmadato, que é como esse Vajra que foi colocado, né, no coração de todos os seres, no coração de cada átomo, essa natureza Buda que permeia todas as coisas, ela é a fonte desses atributos inconcebíveis, né? E o Dharmakaya é também a realidade última. É aquilo que se manifesta com esse tecido da realidade, né? A palavra kaya muitas vezes é traduzida como corpo. A Voz do Silêncio chama de veste. E esse trecho do Avatamsaka Sutra realmente me convenceu mais sobre por que usar veste num corpo, né? Pensar nesse tecelar cósmico, digamos assim. Tecelar, textura. Não sei mais que palavra usar aqui. Então, o Dharmakaya do Tathagata é essa fonte dos atributos inconcebíveis do estado de Buda, inseparáveis do absoluto, e transcendendo em números os grãos de areia do rio do Ganges. A gente vê muito essa comparação em textos indianos, né? Ah, as virtudes daquela pessoa excedem o número de grãos de areia do rio Ganges. Ninguém nunca acho que parou para tentar contar esses grãos de areia, e realmente deve ser muito difícil de contar. Então, abençoado, aqui se dirigindo ao Buda, né? O Sirimala Sutra é sobre uma rainha que recebe ensinamentos do Buda sobre a natureza Buda, né? Esse sutra é chamado de
O Sutra da Rainha Sirimala, que tem o rugido do leão, né? O rugido do leão como aquele rugido que afasta as perturbações. Então, abençoado quando este Dharmakaya do Tathagata ainda não está liberado do envoltório de perturbações. Ele é chamado de Tathagata Garbha. Então, quando ainda não se tornou um Buda, não dá para dizer que aquela pessoa alcançou o Dharmakaya. É claro que no sentido ele preenche e permeia tudo, mas ela não alcançou conscientemente, ou melhor, ela não despertou, né? Na nossa linguagem ocidental de tradução, a gente usa muito essas palavras, alcançou, conseguiu, obteve, mas aqui é no sentido de despertar. Ela ainda não despertou. E para quem ainda não despertou, como nós, isso é chamado de Tathagata Garbha, de o germe do Tathagata, que possibilita esse despertar, a natureza Buda. E o Maitreya então vai dizer, no Tara Tantra, a natureza Buda, ela é luminosa por natureza, é luz todo permeante. Não é produzida por causas e condições. Inseparavelmente estabelecida em todas as qualidades de um Buda. Ela é vazia de fenômenos. É a base absoluta do vazio. Então, ela é pura luz. Ela está além do jogo de causas e condições, porque está além da manifestação, né? Ela não depende do karma. A gente depende do karma. Se a gente quiser se purificar no caminho, a gente tem que corrigir as nossas ações, né? Até que a gente se liberte desse ciclo, a gente está à mercê do karma. Mas essa natureza não depende. O Atman não depende do karma. Ele é permanente, inseparavelmente estabelecida em todas as qualidades de um Buda. Todas elas emanam dessa natureza. Porém, ela é vazia de fenômenos, né? Os atributos emanam dela, mas ela mesma está além de atributos. E por isso ela é a base absoluta do vazio. Toda a interdependência, todos os atributos que surgem em diferenciação uns dos outros, eles surgem a partir dela, emanam dela. E aqui voltando pro Angulimala Sutra, mesmo se todos os Budas buscassem com todos os tipos de diligência, eles nunca encontrariam um Tathagata Garbha criado ou surgido de outro, né? O Tathagata Garbha não é construído, não é criado por um outro ser. Ele simplesmente é. É a realidade. É o Atman. É autogerado. Dentro de todos os seres sencientes há a natureza Buda, incriada e não nascida. Porque ela não foi criada de outro. Ela não nasceu de outro. Ela não depende de causas e condições. Por isso está além da originação dependente. Está além dos nidanas, né? Aqueles 12 nidanas que a gente vê na literatura budista, que de avidya vem os samskaras, dos samskaras vem a consciência dual, da consciência dual vem os seis sentidos e daí por diante, que acabam resultando em todo esse processo samsárico de nascimento, envelhecimento, adoecimento e morte, e depois que vai se repetindo nesse ciclo. O Dharmakaya está além disso, logo a natureza Buda está além disso também. Então, ela está sempre presente, como o Dharmadato, ilimitadamente adornado com as excelentes 32 marcas maiores e 80 menores. Eu não trouxe essa lista aqui. A gente pode ver se vocês quiserem algum dia. Quais são as 80 marcas menores de um Buda? Que é uma lista bem interessante, na verdade. A gente pode ver. Eu não trouxe aqui porque ia tomar, né, ia ser uma digressão muito grande do tema aqui do estudo de hoje. As 32 marcas maiores têm a ver até com aquelas características físicas, né, que surgem nessas imagens do Buda, que são imagens alegóricas. Que até a gente viu um pouco sobre isso, as marcas de um Buda, mas tem essas 80 menores também. Então, mas tudo isso, toda essa perfeição, ela deriva de alguém que despertou para essa natureza, que alcançou a dhinana última, que alcançou a pura gnosis última.
E o Sutra então continua. Mesmo se os Budas buscassem de forma diligente, eles nunca encontrariam uma natureza Buda impermanente. Então nem tente procurar. Ela nunca cessa. Em todos os seres sencientes, a natureza Buda permanente existe como o princípio do despertar. É aquele princípio, né? É o princípio supremo presente em toda a vida. Aquele Vajra que foi colocado em cada átomo, que está em todas as coisas, que está no espaço, inclusive, mesmo no espaço entre as coisas. Ele está lá. Então, ilimitadamente adornado com as excelentes marcas maiores e menores. Então, entender que isso é a natureza Buda, isso é o Tathagata Garbha, é um princípio, né, que, numa outra tradição, a gente chamaria de Cristos, que literaturas indianas, não budistas, em geral vão usar o termo Atman, e daí por diante. Mas adornado porque essas marcas maiores e menores derivam dessa natureza. E mesmo se todos os Budas buscassem com extrema diligência, eles nunca encontrariam envelhecimento e morte no Tathagata Garbha. Ele também não envelhece e não morre. Ah, mas você não falou de Manvantara, Pralaya, de cosmos que se manifesta e depois se retrai? Essa natureza ela se torna latente num Pralaya, né? O Atman não morre, a de Buda não morre. Tudo isso vai para um estado de latência e depois retorna num próximo ciclo. E esses ciclos, eles são vários ciclos e subciclos, né? Aqui eu estou falando do ciclo cósmico em geral, quando um universo surge, mas há outros universos que estão em outro processo do ciclo. Isso a literatura Kalachakra diz, né? O nosso universo está em um determinado momento. Outros universos podem estar no início ou no fim. E o mesmo vale dentro do nosso universo para galáxias, sistemas solares, planetas e daí por diante. Para os seres que surgem, né, a humanidade tem os seus ciclos também. As yugas, muita coisa interessante aqui para a gente começar a ver em breve aqui, né? As várias yugas, Krita Yuga, Tetra Yuga, Dvapara Yuga, Kali Yuga e todo esse processo da humanidade, que é um processo que tem a ver com ciclos da existência humana aqui na Terra. Então, o Tathagata Garbha tá além de todo esse jogo de envelhecimento, morte, destruição, etc. Em todos os seres sencientes, a natureza Buda é livre de envelhecimento e morte. Existe como o princípio do despertar, ilimitadamente adornado com as excelentes marcas maiores e menores. Em João Pessoa, neste sábado, dia 19, Grupo Mani, teremos uma apresentação A Gnose de Jesus, no Apócrifo de João, falando aqui na Gênese Gnóstica, com o Luiz Paulino, né? Esse livro, o Apócrifo de João trata muito disso. E a prática das virtudes na via dos Bodhisattvas, as paramitas na filosofia mahayana com a Irinice. Então, para quem estiver em João Pessoa, próximo, neste sábado, às 4 da tarde, a atividade pública do Grupo Mani. E do Instituto Garba, teremos uma atividade extra. Geralmente as nossas atividades são no início do mês. Teremos uma atividade extra aqui em Brasília, também às 16 horas, também no sábado, dia 19, um diálogo entre o Dharma de Siddhartha e a Gnosis de Jesus. Então, quem estiver em Brasília, o próximo está mais do que convidado também para comparecer aqui, né? Vai ser uma conversa minha com a professora Jane e ver o que, que dá para dialogar entre as duas tradições. E lembrando que de 15 a 17 de novembro, no feriadão, teremos o nosso evento, o segundo encontro nacional Lux Dzil, o coração do Buda Dharma e a Gnosis da Luz,
né, a prática Mahayana dos Bodhisattvas, a gnoses da vida e os mistérios da luz. Com o professor Alberto, com a Laia, com a professora Jane, com a Marina, o Luiz Paulino e comigo. E para quem quiser mais informações, tá aqui, né, o QR Code, é só apontar ou pode falar com algum de nós aqui, comigo, com a Erinice, ou esses contatos que estão aqui na tela também.